Obrigado também por nossa comunhão aqui, Senhor. Que essa igreja é uma igreja de comunhão, Pai. Muito obrigado por tudo. E eu te peço, é o que eu te peço, Senhor, que isso continue, que faça parte dessa igreja, essa comunhão linda, que nunca cabe, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome glorioso de Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar o tema juntamente comigo? Amém. O tema é Por que o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. A divisa está em Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Os irmãos leem juntamente comigo? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Hino das Missões.
mostrando lá da Amazônia, referente às missões, né? Falar um pouquinho de como tem sido as nossas atividades aqui na comunidade do Socorro, onde já estamos atuando há quase 3 anos e nós temos as nossas atividades. Esse mês vamos dar início às aulas de violão com os adolescentes, com os adultos. E esse ano a gente tem vivido um tempo onde estamos criando estratégias para falar do Evangelho. Então, nós estamos fazendo também culto às quarta-feiras, culto de oração, pequenos grupos com os adolescentes, com as crianças, culto aos domingos, e temos visitado também algumas casas, feito estudos bíblicos, tudo para que a glória de Deus possa chegar até esses lares. E eu convido essa igreja a orar por esse trabalho, a ofertar, a estar junto conosco, orando e investindo nessa obra. Deus abençoe vocês, abençoe o pastor Ivanilson e fique na paz. Irmãos, nesse momento, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou Gabriela Mendes, sou missionária aqui no Oeste Africano e quero compartilhar contigo algumas bênçãos e desafios que temos vivido por aqui. Infelizmente, essa região já há alguns anos tem enfrentado diversos problemas de instabilidade política, social, econômica, e isso tem muitas consequências para a vida da população. Uma estrutura, uma qualidade de vida que acaba sendo muito precária em diversos aspectos, sobretudo quando a gente fala de saúde, de educação, por conta da ação de grupos extremistas, principalmente na região das fronteiras. A gente tem também, por aqui, uma preocupação muito grande com a segurança. Então são diversos desafios, mas certamente o principal desafio é que a maioria das pessoas ainda não conhece a mensagem de Jesus, ainda não conhece a mensagem transformadora e redentora do Evangelho. Mas pela graça de Deus e pela sua contribuição generosa em orações e em ofertas, nós estamos podendo avançar, unindo forças aqui com a igreja local. Nós estamos tendo a oportunidade de servir e de mostrar o amor de Deus por meio de projetos de educação infantil, com escolas, pré-escolas, para que as crianças, além de receberem uma educação de qualidade, possam saber o mais cedo possível do amor de Deus, que Deus as ama, que Deus as criou, e possam crescer com esse conhecimento da graça, do amor de Deus por elas, essa verdade do Evangelho. Nós também temos projetos na área de saúde, uma maternidade que tem feito a diferença na vida das mulheres e dos seus bebês. Estamos também iniciando um projeto na área de nutrição e grupos de poupança. Então agora é uma fase de pesquisa, de estudo, de escrita dos materiais, para que em breve a gente possa ter esse guia de formação e então fazermos o treinamento para que sejam formados as pessoas que vão ser os agentes comunitários missionários. São pessoas que estarão sim cuidando da saúde das crianças, estarão incentivando ações de fortalecimento financeiro das mulheres, mas que, sobretudo, estarão compartilhando o Evangelho com as famílias. Temos também ações na área de geração de renda, com artesanato, com corte e costura, para que as pessoas, além de terem uma possibilidade de uma profissão, de uma fonte de renda, também recebam nesse processo o Evangelho, a palavra de Deus que liberta. Então nós louvamos, agradecemos a Deus por essas oportunidades que Ele tem nos dado, pelas portas que Ele tem aberto, pedimos que Ele continue nos ajudando, nos sustentando, nos ajudando a aproveitar as oportunidades. E eu louvo a Deus também pela sua vida, muito, muito obrigado pela sua participação fiel, pela sua contribuição generosa. E eu quero pedir que você continue com a gente, continue caminhando com missões mundiais, continue segurando as cordas, meus irmãos, com as suas orações, com as suas ofertas, com a sua mobilização. Pode ter certeza que faz toda a diferença quando nós nos unimos e trabalhamos juntos como corpo de Cristo.
porque o chamado de cumprir a missão é para todos nós, e para que, através das nossas ações, da nossa vida, nós sejamos usados por Deus, para que mais e mais pessoas, aqui no Oeste Africano, mas também no mundo todo, para que mais gente possa conhecer, possa saber que Jesus deu a vida por nós. Ele veio a esse mundo, Ele morreu, mas que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e Ele vai voltar um dia. Então, porque o Filho vive e voltará, vamos juntos completar a missão. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Um grande abraço. Irmãos, o nosso tema, ele já fala, o rapaz acabou de falar, porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Por que completar a missão? Porque tem vários países, né? Tem 10 países que não foram ainda alcançados, né, pelo Evangelho de Jesus, por causa da violência. São pessoas que não aceitam. Como exemplo, a Coreia do Norte, ela está em primeiro lugar, ela segue como o local mais perigoso. Novas regulamentações em 2024 identificaram o medo, tornaram qualquer culto, mesmo secreto, uma sentença de morte ou prisão, em campos de batalha forçado. Na Somália, que está em segundo lugar, extremistas do Al-Shabaab buscam erradicar o cristianismo e convertidos enfrentam perseguições violentas de parentes e da comunidade. O Iêmen está em terceiro lugar. A guerra civil intensificou o extremismo. Cristão vive sua fé em sigilo absoluto, sob risco de morte. No Sudão, em quarto lugar, cristãos enfrentam as perseguições, violência, discriminação, destruição de igrejas. Eritreia está em quinto lugar, conhecida como a Coreia do Norte da África. Cristãos de igrejas não autorizadas são detidos por tempo indeterminado sem julgamentos. Na Síria, é o sexto lugar, né? Subiu na lista indicando maior pressão e violência na região. A Nigéria está em sétimo lugar. Né? A Nigéria registra o maior número de cristãos mortos por sua fé no mundo. 69% total mundial em 2025. Com ataques extremistas no norte e no centro, além da violência na região de Sahel. No Paquistão, no oitavo lugar, as leis contra as blasfêmias são frequentemente usadas para prender cristãos falsamente e instigar violência de turba. Na Líbia, que é o nono lugar, o caos político e o extremismo islamismo tornam o país extremamente perigoso para os convertidos. O Irã, no 10º lugar, cristãos convertidos, especialmente ex-muçulmanos, enfrentam prisão e fechamento de igrejas domésticas pelo governo. Então, irmão, ainda falta, ainda temos que completar a missão, né? E eu chamo agora a irmã Luciana para fazer a oração pelos missionários. Graças a Deus, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Pai querido. Senhor, eu quero te agradecer primeiramente por esta oportunidade, te agradecer pela nossa liberdade, Senhor, de estar na tua presença, de te adorar e exaltar o teu nome. Senhor, sabemos que em outros países os teus servos não têm essa liberdade, vivem com medo, escondidos, Senhor, para poder pregar o teu evangelho, para poder levar a tua mensagem. Pai,
Nesta hora eu quero pedir pelos teus servos, Senhor, que abraçaram esta missão, Senhor, de pregar o teu evangelho, de ir pelo mundo, Senhor, falando do teu amor, da tua grandeza, da tua misericórdia. Senhor, vai de encontro à vida dos teus filhos. Guarda, protege, livra, Senhor Jesus. Senhor, fala com os teus filhos, Senhor, alerta os teus filhos, Senhor, quando os perigos estiverem, Senhor, iminentes, para que teus filhos, Senhor, possam se livrar, Senhor, e assim continuar a missão, que é propagar o teu evangelho, meu Pai, a todo aquele que precisa. Senhor, usa os teus servos, Senhor, para abençoar esta obra, Senhor, tão difícil, meu Pai. Senhor, faça, Senhor Jesus, transportar amor nos corações, Senhor, por este trabalho, meu Pai, que é um trabalho espinhoso, doloroso, Senhor Deus, que é amor pelas almas do Senhor da glória. Toma nas tuas mãos, Jesus. Visita os teus filhos. Visita, Senhor, os missionários, meu Pai, aonde eles estiverem, Senhor. Cuida dos teus filhos. Fortaleça, sustente, meu Pai. Envie recursos, Senhor Deus, para cada um deles, Senhor. Toca, meu Pai amado, nos corações das pessoas, meu Senhor, para que possam abraçar e contribuir, Senhor, para esta obra. Assim eu te peço, já te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu vou convidar aqui o nosso pequenino Daniel, pequenino na idade, né, gente? Ele está mais alto que eu. Ele vai ler um texto bíblico. Bom dia, igreja. Bom dia. Então, Jesus se apaixonou, aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos dar início ao momento ofertório. Nós vamos ler a 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 a 10. Eu peço a dois diáconos que se ponham à porta. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribui, deu aos pobres,
justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ministério de Louvor. Bom dia, irmãos. Aqueles que puderem, vamos se colocar de pé para louvar o Senhor. Nós temos visto um vídeo ali, as pessoas levando a palavra do Senhor em circunstâncias tão difíceis, E imagine como será até para louvar, de repente, um pouco mais baixo, para pessoas ouvirem e serem pegos. E nós estamos aqui nessa manhã na liberdade de louvar ao Senhor e proclamar a salvação. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eternamente haverá um rei.
Mas não desesperamos.
José Carlos esteja na frente do pastor Ivanilson. Amém, irmãos. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Antes de orar, irmão, só para fazer a apresentação do pregador, tá bom? Vou apresentar a igreja, tá bom? Vou apresentar a igreja, tá bom? Depois eu pode estar tudo aqui. Tá, obrigado. Isso. Amém, irmãos. Obrigado a você por volta, né? E nesse momento, irmãos, nós estamos aqui com futuro, né? Pregador da palavra, pastor, ele é seminarista da primeira igreja batista do Guarani, pastor Ricardo Fui, começa com Fui, né? E então nós somos a Deus, porque o pastor liberou, né? Fazendo um convite, e Zé Carlos aceitou também o convite. Nós fizemos a leitura da irmã Montanina. Ele está aqui para pregar a palavra de Deus, né? Um homem chamado de Deus. Com certeza ele tem outros daqueles, mas eu penso que o mais importante é que um dia ele ouviu um chamado e ele aceitou esse chamado. Quero dizer que fique à vontade, tá? E desde já leva o nosso braço particular, esse agradecimento, porque amorosamente foi aceitou, né, e liberar ele. E aqui estamos como corretia, pronto para ouvir o que de Deus quer mandar. Amém? Que Deus abençoe. Vou sentar aí para ficar bem à vontade. E só para informaçãozinha, voltando para a esquerda, para ficar um pouquinho esquecido, é que quinta-feira que vem, à noite, 7 horas da noite, nós vamos ter o culto lá na irmã Marlene, né? Choveu bastante, não foi possível ter o culto, nós vamos ter lá de fora, né? Então a gente convoca a igreja para quinta-feira, 7 horas da noite, ali na casa do lá da igreja aqui. Não tem como errar não, né? Lá da igreja, nós estamos com a irmã Marlene mora ali, e nós vamos ter o culto ali na quinta-feira, nós possivelmente pelo lado de fora, né? Com som, então a gente precisa da igreja aí orando, e também na literatura, pegando folheto, vamos dar vontade no louvor disso, né? Então aí, que Deus também nos abençoe. Fique à vontade. Nós vamos orar agora. Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, depois de tudo que ouvimos, cantamos, louvamos, glorificamos o Teu nome, e temos certeza, Pai, que nada vai parar a Tua igreja, porque a igreja tem uma missão, e a missão da igreja é sair das quatro paredes para ir ao fim da terra para anunciar essa palavra. E nós estamos indo, Pai, além fronteira para entregar essa palavra. Na verdade, nós não estamos lá pessoalmente, mas a Igreja Batista Central em Jardim Metrópolis, ela contribui com as suas orações e com as suas ofertas para que esse Evangelho chegue até os confins da terra, como a Tua palavra nos diz. Aqui está Teu Filho, nosso irmão José Carlos, seminarista, que nessa noite, nessa manhã, está incumbido de entregar a Tua palavra. Que ele seja instrumento usado por Ti para falar os nossos corações nesta manhã, e de todos quanto aqui ouvem a Tua palavra e também nas suas casas estão ouvindo a Tua palavra. Que nesta manhã seja também uma manhã de decisões do outro lado, de reconciliações, e também nós, que somos Teus filhos, de dedicação maior, porque nós temos a liberdade de pregar essa palavra. Meu Pai, fala com os corações, fala com o servo aqui que já fala nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo bom dia para todos. A paz, nosso Senhor Jesus Cristo continue, né? Ela já está. Pousamos sempre os nossos corações para agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade de estar aqui essa manhã. Uma igreja que eu sempre passo aqui, sempre, há muitos anos passo aqui na porta da igreja, nunca pensei em estar aqui um dia de mas amém, Deus tem seus planos. Obrigado, pastor Deus, tá, pela confiança, pela oportunidade de estar aqui. A igreja me recebeu tão bem, os irmãos. É típico do Batista, né? Cheguei na porta, a irmã me deu água, a irmã não, sabe, aquele carinho, aquela coisa, e isso é bom a gente chegar e seguir, tratar logo na porta, né? Então, muito obrigado, já estou agradecendo os irmãos. Gostei muito da aula com nosso irmão, né? O irmão estava ministrando a aula aqui, eu cheguei, peguei uma parte da aula. Irmãos, como eu aprendi nessa aula, maravilhosa, que vocês possam aproveitar cada domingo que tiver aqui a aula, porque irmãos, que bênção, foi irmão, falou até algumas coisas também tem a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, estou muito feliz por estar aqui, já recebi de Deus, já fui alimentado espiritualmente, fui bem tratado, e que Deus possa nessa manhã me usar como instrumento para a edificação da sua igreja. Quero convidar você, igreja do Senhor, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Tenho certeza que a igreja já conhece, né? Não preciso dizer, pastor Ivanilson, é o arroz com feijão, mas aquele arroz com feijão que funciona. Eu não costumo dizer, não gosto nem de botar ovo para não complicar. É o arroz com feijão bem temperadinho, que a igreja do Senhor já conhece. Então, eu convido os irmãos. Fiquei feliz que eu perguntei com o jovem atrás sobre a projeção. Então, se precisar, a gente projeta ali. Que é bom, né? Com letras garrafais a igreja acompanha melhor. Se for possível, né? Colocar na projeção. Também, Jonas, capítulo 1. Todos encontraram? Livro do profeta Jonas. Se você puder ficar em pé, para a glória de Deus, se você puder, se você não puder, amém. A vocação de Jonas e sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora
por causa de quem nos sobreveste mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue contra nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. A igreja lê comigo, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Feche seus olhos, vamos orar de novo. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos mais uma vez em nome do Filho amado Jesus, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui na tua casa, Senhor, para servir a Ti, servir os santos, Pai. O meu desejo nessa manhã é que eu possa, pela Tua misericórdia, ser um vaso de honra, um vaso de barro, mas cheio da Tua palavra, cheio da Tua presença, cheio da Tua unção, da Tua autoridade, do Teu poder, Senhor. E tudo aquilo que eu falar aqui, nessa manhã, não seja de mim mesmo, mas que eu seja em cada palavra, cada vírgula, inspirado pelo Teu Espírito Santo. E essa palavra que o Senhor tem colocado há dias no meu coração, ela possa fluir, meu Deus da glória, da parte do Senhor, através de mim, nesta manhã, e todos aqui sejam edificados. Não para a glória humana, mas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos traçar aqui um paralelo, pode sentar, pode perguntar, um paralelo entre o profeta Jonas e a missão que Deus deu para ele. 10 missões, né? E a igreja do Senhor e a missão que Cristo deu para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só para o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. De repente Deus se manifestou a Jonas, filho de Amitai. Era um profeta, considerado um profeta menor, porque o livro de Jonas é os profetas menores, 4 capítulos. Mas a missão que Deus deu para ele foi grandiosa. É interessante que, pode deixar no versículo 2 ali, se for possível. É interessante que Jonas conhecia os ninivitas. Nínive era a capital da Síria. E o povo assírio naquela época, no tempo de Jonas, era uma das nações mais cruéis que existiam.
O exército do rei da Síria, naquele momento histórico, era conhecido pela sua brutalidade, de como agiam com seus inimigos. Por exemplo, quando iam à guerra, o exército do rei da Síria, naquele período histórico, quando não matavam de forma brutal os seus inimigos, os que eram levados cativos tinham as suas peles arrancadas, as pessoas vivas. Muitos eram crucificados, cortados em pedaços, decepados. Então Jonas sabia disso. Era um povo ruim, terrível, grandes pecadores diante do Senhor. E praticavam toda sorte de atrocidades. Os assírios, eles eram idólatras, adoravam várias divindades pagãs naquela época. E eram grandes inimigos de Israel. E Jonas sabia disso. Quando Deus falou: Jonas, levanta-te, vai a Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, opa. Os teólogos dizem que pelo menos dois tipos de pensamento se passaram pela mente de Jonas. Ou medo, porque era uma nação inimiga. A pessoa chegar sozinha, bater na porta da cidade, ó, Deus, não era o Deus que eles serviam, não, era o Deus deles, de Israel. Deus mandou vir aqui e falar que vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês. Imagina. Não é uma missão tão fácil. Ou então, alguns acham que Jonas, movido por um sentimento nacionalista, de não querer que seus inimigos fossem perdoados, porque eles eram cruéis, irmãos. Então talvez se passou pela cabeça de João o seguinte: poxa, eu vou lá falar palavras de Deus para eles, o povo que nem a Deus teme, não serve a Deus. Então talvez Jonas não queria que eles se arrependessem e não queria que eles fossem perdoados, queria que Deus destruísse eles. Quem aqui já conheceu alguém? Você pensa assim: o que fulano vê ao mundo? Fulano é tão ruim. Quem aqui já conheceu alguém assim? Uma pessoa com caráter, uma pessoa que não ajuda ninguém. Quem já conheceu alguém assim? Às vezes vem aquele pensamento, né? Que eu vou te falar, o que fulano vem fazer nessa terra? Não ajuda ninguém em nada, não ajuda em nada, não faz amigo, ninguém gosta dele, ninguém gosta dela. Não tem caráter, não gosta de trabalhar, só se envolve com coisa ruim. Não acontece muitas vezes isso? Então Jonas, de repente, olhou para aquele irmão. O que Jonas fez? Versículo 3. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas realmente se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. O que acontece, irmão, quando Deus dá uma missão para alguém? Deus separa alguém assim, aponta você, tem uma missão para você, e aquela pessoa de repente resolve desobedecer aquela ordem. O que acontece, irmãos? Primeiro, Jonas foi para uma cidade onde Deus não mandou ele ir. A ordem era clara: vai a Nínive. Ele desceu a Jope, uma cidade portuária, pagou a passagem e pegou um barco, um navio que ia para Tarsis. Não tinha nada a ver com o que Deus mandou ele fazer, irmão. Eu quero traçar um paralelo entre Jonas e a igreja. De quem foi a missão que Jonas recebeu? De Deus. E a igreja do Senhor? Nós recebemos uma missão de quem? De Jesus. Qual foi a missão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É verdade ou não é? Recebemos ou não a missão? Recebemos. Mas será que estamos cumprindo como deveríamos a missão? Será que não estamos tentando fugir em alguns momentos, como Jonas fugiu? Eu me lembro, irmãos, que a igreja de
de Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, eles ficaram ali, fazendo cultos, né? Esqueceram um pouco da mensagem que Jesus falou aí. O que Jesus permitiu? Perseguição. Quando a igreja começou a ser perseguida, espalhou. Aí começaram a fazer o que Jesus mandou. Será que nós vamos precisar disso também? Uma perseguiçãozinha básica no Brasil, para a gente começar a despertar? Porque, irmãos, estamos pregando. A irmã colocou aqui os vídeos aqui, e eu quero glorificar a Deus pelos missionários que estão aceitando a missão e cumprindo a missão, arriscando a própria vida deles. Mas, irmãos, ainda tem muita coisa por fazer. A irmã citou aqui 10 nações que ainda precisam ser impactadas pelo poder do Evangelho. E hoje eu ouço no meu coração, eu acredito que a igreja também ouve, a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo falando: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós não podemos fazer como Jonas fez no primeiro momento. Não podemos fazer o que nós queremos. Nas coisas de Deus, irmão, nós não temos o direito de achar nada, irmão. Nós temos que fazer o que Ele manda. O problema é que Jonas, ele começou a achar que aquele povo não merecia. Na obra de Deus a gente não tem que achar nada. Nós temos que ouvir o que o dono da obra determina, orienta. Aí Jonas começou a desceu para Jô, pregou o navio, desceu para o interior do navio, depois desceu para o porão e caiu no profundo sono. Quando a pessoa desobedece a Deus, irmãos, a decadência, o declínio espiritual é certo. É certo, irmãos. Pegou um sono, Jonas. Aí eu me lembrei da parábola das 10 virgens, que todas adormeceram. Muitas vezes, irmãos, nos dias de hoje, a igreja que recebeu a missão de Jesus também está adormecendo. Eu pergunto a você: você já evangelizou o seu vizinho? A sua vizinha? Ai, irmãos, aquela vizinha é muito chata, eu não gosto dela aí. A síndrome de Jonas. Ai, irmãos, aquele meu colega de trabalho, aquele meu chefe no trabalho, eu não gosto dele, por mim, morria. Olha a síndrome de Jonas. Se você perguntar assim agora para Jesus, quem era o José Carlos, esse que nos fala aqui, antes do Senhor salvar ele? Vergonha do meu passado, irmão. Mas Jesus foi lá, que alguém pregou para mim. Alguém teve compaixão de mim. E eu tenho certeza que aqui todos aqui têm uma história com Deus. Tem um santinho do Paulo aqui, deixa eu conhecer com o santinho do Paulo aqui da igreja. Tem aqui? Não tem, irmão. Todos somos pecadores diante do Senhor. Está escrito na palavra de Deus: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus falou para Jonas: vai, levanta-te, vai lá em Nínive, prega, fala contra os seus pecados, porque a sua maldade chegou até mim. No primeiro momento não foi. E quais são as consequências que vêm na vida daqueles que desobedecem uma missão dada por Deus? Tempestade. Eu me lembrei de uma tempestade que uma vez aconteceu, registrada no Evangelho, em que Jesus estava no barco. Olha que diferença, né? Jesus estava no barco, os discípulos estavam com ele ali, estavam na obediência. Aí veio aquela tempestade, e os discípulos ficaram apavornados e acordaram Jesus: vamos obedecer. Jesus levantou e acalmou. Tempestade, a autoridade acalmou, o vento acalmou. Achou uma tempestade diferente. Às vezes a gente, quando está na obediência, querer fazer a vontade de Deus, ou querer cumprir a missão, a gente passa a luta também. No mundo tem as pessoas, mas é diferente da ventania, do vendaval, da tempestade, por causa da desobediência. Bem diferente.
E o mar começou a se revoltar. E os marinheiros, os tripulantes, aquele pessoal todo, começaram a jogar um monte de coisa no mar para ver se o barco ficava mais leve, porque o barco estava quase se quebrando, não. Os caras dormindo, roncando, estavam pulando o navio. E aí aqueles homens que não eram israelitas, cada um tinha o seu Deus, começaram a clamar os seus deuses. E não adiantou nada. Não adiantou nada, porque o mar ia ficando cada vez mais revolto. Até que alguém soube que tinha um homem dormindo no porão. Aquele vendaval todo, tinha alguém dormindo. Não, vamos acordar esse homem. Aí alguém foi lá e acordou. Jonas, levanta, o que está acontecendo? Está dormindo? Jonas foi despertado. E lançaram sorte para ver o que estava acontecendo. Era uma prática antiga, lançar sorte. E aí lançaram aquela sorte, a sorte estava sobre quem? Sobre Jonas. Aí começaram a arguir ele. Quem é você? O que é aquele esse lado? Eu não posso, eu não posso. Aí Jonas veio falar que tudo estava convergindo, aquela cobrança de Deus. Ele revelou. Ele estava fugindo da presença do Senhor. Quando ele revelou que estava fugindo da missão que Deus deu para ele lá em Nínive, os homens chamaram a atenção dele. Até isso Deus permite quando o crente está desobedecendo. Amigo chamar a atenção do crente, coisa terrível, né? Até isso Deus permite. E disseram, o que a gente faz agora para resolver esse problema? Por que não morrer? Outra coisa que eu aprendi, irmãos, às vezes por causa da nossa desobediência, como aconteceu com Jonas, pessoas que não têm nada a ver com a história acabam sofrendo. Eu vou para a igreja, eu vou para o individual. Quem sabe que pessoas têm recebido missão de Deus. Eu já falou contigo, 1, 2, 3, e você continua dando uma de boa. Não estou entendendo. Cuidado, porque quando Deus começar a cobrar, até pessoas que não têm nada a ver com a história podem sofrer por sua causa. Como Jonas falou, ó, me pega, me lança no mar que vai resolver tudo. O resto é com Deus. Pegaram ele e primeiro dará misericórdia. Tem misericórdia. E pegaram os Jonas e lançaram no mar. Na mesma hora, a tempestade. E aqueles homens temeram ao Senhor. Nossa, que Deus é esse? O mar na frente do mar, que negócio é esse? Né? E temeram ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor. E Jonas estava para tomar. Aí vem uma parte interessante. Deus preparou um peixe, um grande peixe. Não sei que peixe é, mas um grande peixe. O tamanho do peixe suficiente para engolir um ser humano e manter ele lá no ventre. Mas qual o tipo de peixe a gente não sabe, não vai revelar. Mas um grande peixe. Sabe o que Deus fez? Deus foi lá para o peixe e falou, ó, o peixe, meu servo, estou jogando igual você, vai lá para engolir ele, mas ó, não mastiga, não tripula, não mata. Ele viu que contato com ele. O que o peixe fez? Foi lá e fez o que Deus mandou. O peixe foi mais obediente do que o profeta. As forças da natureza foram mais obedientes do que o profeta. Que vergonha, irmão. Ao me lembro, pastor, da arca de Noé. De repente Deus se revelou a Noé. Noé, vou mandar um dilúvio. Vou destruir a terra. Vou destruir toda a humanidade por causa do pecado. Constrói uma arca. Foi ou não foi? Aí Noé obedeceu, né? Obedeceu, começou a construir a arca. Só que naquela época não tinha tecnologia como hoje. Eu sei que Noé levou bastante tempo e pregando e anunciando aquelas pessoas. Vamos dar um dilúvio, tá? Vai destruir tudo. E o negócio é o seguinte: quem tiver na arca, beleza. Quem não tiver, esquece. Não deu outra. Quando chegou no tempo de Deus, a arca pronta. No dia da inauguração, Deus falou: chegou o dia. Entra tu e tua família na arca. Deixa que eu vou mandar os animais para você. Deus foi lá na selva. Ele falou para
Você pega, aleluia, deixa o pau no sol, você pega, ajuda. Os animais obedeceram a Deus, irmão. Imagina assim, Noé parado na porta, se Noé fosse lá no meio do mar, pegar a cobra e cobra, ela vinha. Noé, eu vou fazer. Noé ficou parado na porta e recebendo, recepcionando, e os bichinhos não. Imagina assim, imagina um elefante que estourou. Só que Deus mandou. Eu vejo na Bíblia, irmãos, também o relato da mula de Balaão. Deus fez a mula falar. E a mula chamou a atenção do profeta, irmão. Eu vejo na Bíblia, às vezes, os animais obedecem mais a Deus do que nós, irmãos. Culpa franqueza, mas é verdade, irmão. Pega a sua Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Dá um exemplo clássico da Bíblia. O povo de Israel, irmãos, o povo desobediente. Lembra de Moisés? Verdade, Moisés? Quantas vezes Moisés relativou? Abriu uma vermelha, fez sair água da rocha, fez chover pão do céu, e o povo murmurava, o povo reclamava. Deus mandava fazer uma coisa, a pessoa queria fazer outra. O povo desobediente, não. É o povo de Deus, não. Porque se fossem os pagãos, não, os pagãos, tudo na mão do diabo, não. Aí eu não sou israelita, porque era de Deus. Deus manda ajudar a direita, eu sei que é a esquerda. E se levantavam contra Moisés. É difícil, quantas vezes o povo de Israel abandonou o Senhor seu Deus para seguir os deuses estranhos. Quantas vezes? Lê na sua Bíblia se eu tiver mentido isso. E Deus mandando os profetas, Jonas, vários profetas indo lá e repreendendo o povo. E o povo, aí consertava um pouquinho, a coisa ficava um pouquinho certinho, daqui a pouco desviava de novo. Aí Deus mandava outro profeta. Lembra de Elias? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, povo de Israel? Se o Senhor é Deus, servir. Se Baal é Deus, servir. Mas tem que se decidir. Então, para Jonas, eu vejo que o grande peixe obedeceu. Deus falou assim, vai lá, tá certo? Mas não destrói, não mata, não tira a vida. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. O capítulo 2 tem a oração de Jonas. Aí Jonas estava em si, não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como fugir da missão que Deus deu. Igreja, nós hoje temos uma missão que foi dada para nós pregar o Evangelho para as nações. Eu hoje olho para o mundo e vejo o mundo na mesma situação que a Síria naquela época, mergulhada nos seus pecados, nos seus delitos. O mundo jaz no maligno. E qual é a missão da igreja? Ir lá e falar para aquelas pessoas que estão lá fora que Jesus está lutando, que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar eles dos seus pecados. É a nossa missão. E se a gente tentar fugir, vai preparar alguma coisa para despertar a igreja. Não podemos fugir da nossa missão. E Jonas orou lá no ventre do peixe e fez um voto a Deus. Você leu o capítulo 2. Deus ouviu a oração de Jonas. E o último versículo do capítulo 2 diz assim, ó. Versículo 10. De novo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que peixe obediente. Que peixe abençoado. Nós possamos aprender com esse peixe a obedecer. E assim, não tinha questionamento não. Engole, pá. Vomita, pá. Assim, papo. E assim que nós deveríamos ser. Deus falou, está falado. E às vezes a gente quer questionar. A gente quer fazer do jeito que a gente quer. Aí, presta atenção. No capítulo 3,
versículo 1. Jonas aprendeu a lição. Tanto susto de peixe, fedendo, a mais nojenta daquela barriga da igreja. É porque a gente não começa nesses detalhes, porque a gente vai ler, tá? Versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Deus falou de novo, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não era para Jonas chegar lá, igreja, e falar o que ele queria, não. Pensa nisso, tá? Deus levou a Jonas. Lembra aquela palavra que eu já tinha te falado? Você vai lá e prega, denuncia contra ela. Qual é o evangelho que nós estamos pregando hoje? Nós recebemos de Cristo uma missão. Ide por todo mundo pregando. Mas qual é o evangelho que nós estamos pregando? Eu gostei muito dessa aula. Irmãos, eu glorifico a Deus porque essa igreja é uma igreja que prima pela palavra. Eu vi aqui pela manhã, eu vi acompanhar a igreja batista, é uma igreja que prima. Mas aí fora a coisa está feia, irmãos. É na televisão, é na internet, é no TikTok, é no Facebook. Gente que se diz de Deus pregando coisas terríveis, irmão. Em nome de Deus, usando a Bíblia, balançando a Bíblia, distorcendo a sã doutrina. Tem gente pregando e ensinando que Jesus não mandou ensinar, irmão. Deus foi categórico com João, vai e fala o que eu te mandei falar. Não alisa pecado de ninguém, não, irmão. Não alisa, não. Chega lá, não faz média pro rei, não. Chega lá, tem rei, tem príncipe, tem a pompa do rei, tem os puxa-saco do rei. Chega lá, não faz média para ninguém. Prega contra os seus pecados. Prega e fala que a sua maldade subiu até mim. Igreja, nós não podemos fazer média com o mundo, não, irmão. Vamos parar com esse negócio de ficar querendo agradar gregos e troianos. Tem pregador, irmão, que tem partes da Bíblia que nem prega mais. Por quê? Porque ofende. O pecado para o mundo, o pecado para o sistema, o pecado para as emissões de televisão, a maioria, virou coisa normal, irmão. Eles ficam tentando enfiar a goela abaixo da sociedade. Está tudo certo. Quando você abre a Bíblia, não, isso aqui é pecado. Mas o mundo está rindo, batendo palminha, curtindo. Coisas que a Bíblia condena. Coisas que a Bíblia chama de pecado. O mundo está mergulhado na mentira, no engano, na falsidade, na imoralidade sexual. E o que nós estamos pregando, igreja? Nós somos chamados, levantados para denunciar o pecado. Irmãos, Jesus pregava o amor. Pregava o amor. Maravilha, né? Amor, amor, amor. Mas Jesus também falou de porta estreita. Porfiado por entrar pela porta estreita. O que é isso, irmão? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quantas vezes esse Jesus que pregava amor virava para os escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, se mostram muito belos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e mortos. Quantas vezes, irmão, Jesus denunciou o pecado? O tempo está cumprido, é o que Jesus pregava. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, é papel da igreja denunciar o pecado. Foi dada a missão a Jonas: vai lá na cidade e denuncia o seu pecado. A igreja precisa também, à luz das Escrituras,
falar para o pecador, que se ele continuar na prática do pecado, não se arrepender, não se converter nos seus maus caminhos e não reconhecer em Cristo Jesus a salvação da alma dele, ele vai sofrer a penalidade eterna. E nós precisamos falar. Senhor, me dá sabedoria para pregar. Em muitos lugares aí, se você abrir a boca e falar de certas coisas, você recebe um processo. Algumas mensagens, quando você pregar, você tem que tomar cuidado. Porque passa a ver, opa, aí quer te processar. Então que Deus nos dê sabedoria, mas que nós também não sejamos omissos. Você vai ficar procurando mensagem bonitinha para agradar o fulano. Estamos fulano de eleições, daqui a pouco está cheio de político aqui na porta para Deus na casa. Aí a gente fica procurando a mensagem que está aí hoje. E eu fulano candidato a tal cargo. Não, deixa eu procurar uma mensagem aqui bonitinha para poder ele ficar bem tranquilo. É isso mesmo? Não vai ser isso não. Se eu mandar você falar, você fala. Ou eu acho que depois dessa mensagem passou me chamar para pregar aqui. Eu acho que não. Mas irmão, a igreja do Senhor recebeu uma missão, assim como nós recebemos. Protestar contra o pecado daquele povo. E não é que deu certo. Não é que aquele povo ali se arrependeu, irmão. Jonas falou, ó, 40 dias. E se vocês não se arrependerem, não se converterem, e não abandonar essas práticas pecaminosas, idolatria, mentira, engano, se vocês não abandonarem, o Deus Todo-Poderoso virá e castigará vocês, vai destruir essas práticas. Deus já tinha feito isso lá atrás, irmãos. Com as águas do dilúvio, destruiu por quê? Pecado. Sodoma e Gomorra, Deus mandou os anjos lá, tiraram Ló e a família. Não olha para trás, destruir a cidade. Então, irmãos, é papel da igreja também, denunciar o pecado. Não podemos nos omitir, não podemos nos calar, porque se calar, as próprias pedras calaram. E Jonas pegou, está aqui, você viu para mim, 3, 2, 4. Do rei até o mais humilde se converter. Houve um arrependimento nacional. Irmão, o rei deu uma ordem extraordinária. Até os animais. Pode ler na sua Bíblia. Vistam de saco. Vai todo mundo jejuar. Até os animais, ninguém vai comer. Vamos clamar a esse Deus. Clamar pela misericórdia de Deus. Quem sabe esse Deus tem misericórdia, tem bom nos destrói. Deu certo. Se arrependeram. Por causa da pregação de Jonas. Deus perdoou a cidade. Deus quer fazer isso também conosco. O filho que vive e voltará, ele quer que nós completemos a missão. Deus quer nos usar. São 10 nações que eu vou aqui, difíceis de você pregar o Evangelho. Aos olhos humanos, impossível. Mas as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Deus tem seus meios, seus instrumentos, seus mecanismos. Deus tem a sua igreja. Não existe poder nesse mundo maior do que o poder de Deus que está sobre a igreja. Não existe potência no mundo maior do que o poder e a autoridade do nome de Jesus, o poder do Espírito Santo que está sobre a igreja. Não tem Coreia do Norte, não tem China. Se Deus determinar que vai ser evangelizado, porque já falou, Jesus já falou, ir por todo mundo, e esse evangelho do reino tem que ser pregado nos 4 cantos. Aí não. Deus vai dar um jeito, irmão, tem que sempre dar. Para Deus não tem problema. Para Deus tudo é fácil. Só que a nossa parte, precisamos continuar fazendo. Que nós possamos pegar o exemplo de
Não ser como aquele Jonas, no primeiro momento que Deus deu a ordem, e depois não mais. Jonas disse, né? Fez a oração, subiu, eu sou livre. Sejamos obedientes por vez. Deus deu na ordem, faça o que Deus mandou. Porque se ordenou, é porque Ele garante a vitória. Amém, igreja? Amém. Porque o Filho vive e viverá. E nós precisamos cumprir, terminar a nossa missão. Amém, igreja? Amém. Precisamos continuar, né, pastor? Eu levando essa palavra. Deus abençoe a todos. Agradeço o pastor pela oportunidade. Agradeço a igreja, a paciência que Deus viu. Amém, irmãos? O amém ou amém? Saludo. Amém, irmãos? Ouvindo mais louvor, nessas partes do momento. Profecia já
especial para a igreja e a gente precisa realmente celebrar esse momento, né? Vamos ver que nosso tempo está todo infectado com a bandeira do nosso Brasil, com vários países, e entre esses muitos precisam ainda de Cristo, e precisamente aproveitar essa oportunidade. Vamos ter mais uma pequena palavra, né? E depois vamos ficar orando. Oi, bom dia, sogra, tudo bem? Aí está o vídeo. Oi, bom dia, sogra, tudo bem? Aí está o vídeo que você pediu. E aí, eu não mandei diretamente lá da igreja, né? Eu enviei um trabalho que a gente tem feito com a comunidade do Socorro. E aí você pode dizer, né, que a igreja tem investido em missões fora da nossa comunidade ali, né, em si, e que a gente está abençoando, né, outras regiões, sem ser a nossa própria igreja em si. Esse trabalho das missionárias, junto com missões nacionais, e aí a nossa igreja ela tem fortalecido, né, esse trabalho, porque quando elas vêm para a cidade, quando elas vão para Tripé, elas precisam de um lugar para dormir, e aí a nossa igreja abre as portas, né, para elas estarem lá. A gente oferta também, tem ofertado em contas de luz, um aluguel também da casa missionária onde elas ficam, e com outras atividades. Ontem mesmo a nossa igreja foi lá, fez uma atividade para as crianças, enfim, né? A nossa igreja, a gente tem orado também para alcançar outras regiões aqui do Rio Solimões. Então, essas duas meninas que a gente tem apoiado junto com as missões nacionais, né? Amém, né? É a Sara, é a nora da nossa Oi, bom. É a nora da nossa irmã de Mortalina, mas está lá no Amazonas, né? Terceira, e lá ela faz um excelente trabalho. E alguns bons dessa igreja também apoiam esse trabalho, né? A gente oferta para aquele lugar lá, e o trabalho está crescendo, o projeto está crescendo, e ela está sempre agradecendo a Deus pela nossa igreja, porque nós temos também compartilhado com missões ali na Terceira. Nós vamos estar orando, irmãos. Os irmãos sabem que todo quarto domingo nós temos momentos de clamor. Nós vamos fazer esse momento agora, nós temos que levantar, mas um minutinho só que está terminando, e nós vamos clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida da igreja, pelos nossos funcionários. Nós temos pedido o pastor Angelino, que é pelo nosso pastor Vanderlei Marins. Ele é um dos nossos presidentes da Convenção Batista Brasileira, e ele fica quieto aí. Tá bom? Tá tudo tranquilo, tá? E então, desculpa aí, mas tá tranquilo. Bom, Rocha, valeu. Muito obrigado. Então, irmãos, a gente vai falar também pelo pastor Vanderlei Marins. Ele está de saúde bem grave, né? Então está preso nossas orações, então está orando por eles. E também por demais pedidos que você aqui na nossa igreja. E pedir para o nosso irmão Douglas, que vem aqui à frente. Ele vai estar botando esse clamor não só para missionários, para os enfermos, citar todos os nomes, mas ele vai pedir por todos. E que nós temos que fazer nos quartos domingos de cada mês pela manhã, né? Os irmãos
os irmãos, entrando bem os irmãos que têm condições de prostrar diante de Deus agora, encolhendo, poderão fazê-lo. Os irmãos que não puderem pegar, podem estar sentadinhos, tranquilinhos, né, com a mesma intenção, e vamos clamar ao Senhor. E depois nosso pastor Gerino vai estar celebrando a bênção apostólica, tá bom? Aí eu vou pedir o Austin para trazer o pastor Gerino aqui. Valeu? Ah, sim, tirado que eu falei para ele lá. Tá bom, tá fazendo nada. Tá bom. Então os irmãos puderem se pegar, se eles não puderem, não tem problema. Então nós vamos agora para esse momento. E o nosso irmão Douglas vai estar orando para você. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, sua igreja nesse momento se prostra diante do Senhor, unidos em oração, para te apresentar vidas, para te apresentar ministérios, para te apresentar chamados, para te apresentar as missões, ó Deus. Em especial a vida do pastor Vanderlei. Nós não sabemos exatamente como ele se encontra, mas o Senhor é Deus que tudo vê. E nesse momento, Pai, de joelhos dobrados e corações abertos diante do Senhor, nós te pedimos que o Senhor vá de encontro a ele, restaurando a sua vida, restaurando a sua saúde, porque a tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Nós estamos aqui clamando a Ti porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, Deus, nós queremos colocar à prova, Pai, o que a Sua palavra nos ensinou, que o Senhor podemos contar contigo e aquilo que pedir em Seu nome seria feito. Então não pedimos para nosso benefício próprio, mas para a honra e glória do Seu nome, que em nome do Seu Filho amado, o pastor Vanderlei possa ter a saúde renovada, que ele possa vir testemunhar quão grande foi o milagre e a restauração que o Senhor fez na vida dele, Pai. Oramos igualmente também pelas missões, pelos missionários que estão aí no campo, dia após dia, muitos deles até sofrendo perseguições que nem imaginamos, porque eles estão ali, Pai, em prol do Seu reino, em prol do Seu nome, e esse mundo não ama o Seu nome, esse mundo rejeitou o Seu nome, mas ainda assim o Senhor nos tem fortalecido para cumprir o ID, assim como nós estamos aqui nos dedicando dia após dia, Pai. Então nós te pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor os livre de todo mal, mas que antes de tudo, que eles possam concluir a missão, que eles possam concluir o chamado a qual eles foram destinados em cada localidade que eles estão, Deus. Porque nós sabemos que podemos contar contigo, porque o Senhor é quem zela pelas suas ovelhas. Então nós estamos aqui intercedendo por essas almas e que também, se for sua vontade, que cada um de nós façamos algum tipo de missão, que o Senhor nos capacite com a sabedoria vinda dos altos céus, que o Senhor nos capacite com a Tua palavra, que o Senhor nos capacite com o entendimento, que o Senhor nos capacite com o discernimento, Pai, de como falar, de quando agir, de onde ir, com quem falar, Deus, para que tudo possa se cumprir no seu determinado tempo e conforme a Tua boa, perfeita vontade, Pai. Deus, nesse momento nós queremos te entregar essa igreja e todas as obras que serão realizadas aqui possam ser de grande valia para o Seu reino, que possamos alcançar mais vidas nessa localidade, que possamos alcançar mais pessoas, até mesmo na nossa própria família, Pai, aqueles que ainda não Te servem, que possamos servir de testemunhos para Ele, que possamos ser um espelho e que eles possam ver ao Senhor através das nossas vidas, Pai. Que essas portas dessa igreja estejam sempre abertas, prontas para receber essas ovelhas, que o Seu povo, Pai, possa estar sempre instruído a orientar essas pessoas, a interceder por essas vidas e que eles possam se sentir abraçados pelo Senhor a cada momento, Deus. Nesse momento nós queremos Te entregar mais uma vez esse projeto, esse trabalho, esse culto de missões que será realizado logo mais à noite, que novas pessoas também possam sentir o desejo de estar aqui conosco e aquele que não pôde vir pela manhã possa estar pronto a vir cultuar conosco logo mais, Pai. Que o Senhor tome conta do nosso dia, que nada venha tirar a nossa paz, que nada venha tirar o nosso foco do Senhor, que nada venha tirar essa ligação que nós estamos tendo aqui nesse momento, Pai. Então que o Senhor possa conduzir o nosso dia, conduzir os nossos afazeres, os nossos pensamentos, e que a nossa fé esteja sempre firmada no Senhor, Deus. Porque a Tua palavra diz que somos um. Então nós estamos aqui unidos em Seu nome para estarmos ligados em Ti, Deus. É o que nós oramos e Te agradecemos. Se por algum momento
nós não soubemos apresentar ao Senhor da forma como convém, nós pedimos que o Espírito Santo possa interceder por nós, Pai. Que Ele possa levar ao Senhor as nossas orações, as nossas petições, até mesmo sobre algo ou alguém que não estamos lembrando no momento, mas que depende do Senhor. Então, Pai, estamos aqui para cumprir a nossa missão, a qual o Senhor nos chamou, que é levar a Sua palavra, que é levar o Evangelho a todo aquele que precisa, e conforme o Seu tempo, todos possam ser conhecedores e viventes da Sua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Ok. Vamos ficar de pé, o pastor Irino vai deixar a bênção apostólica, logo após passar nossas orações religiosas, estamos com testemunhando, convidando você para estar à noite, você que está aí do outro lado, nos assistindo, que venham também ver os pés de Cristo. Eu quero ir aqui na frente, fazer o pastor Pedro. Tá bom, segura em Deus. Vamos orar, o pastor vai fazer o treinamento suportório, tá bom? Vamos orar por nesse momento, encerrando a audiência apostólica, né? A graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, seja sobre nós e em toda a parte da terra sobre o Teu povo, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diga Amém. Zé Carlos, vem aqui aceitar uma foto aqui rapidinho. Irmãos, aqui tem um quadro aqui, ó. Irmãos que quiser tirar foto, tá bom?